quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Acho que agora tá ligado. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Que essa luz da música nos ilumine, nos dê a tranquilidade necessária nos nossos pensamentos, a tranquilidade no nosso corpo físico, para a gente poder aproveitar esse ambiente que tão bem foi preparado pela espiritualidade, para cada um de nós que está aqui, para cada um daqueles que nos assistem também pelas redes sociais, que nós possamos nos deleitar com todas essas energias amorosas que toda a espiritualidade nos recebe. Hoje a gente tem a alegria de ter conosco o nosso amigo Alexandre. Ele vai falar para nós sobre o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, dos itens 1 ao 6. Vamos aproveitar todo o conhecimento que ele vai passar para a gente. Esse é um assunto tão importante, né? A nossa fé, a fé que transporta as montanhas que aparecem na nossa caminhada. A prece de abertura será feita pela Renata, a mensagem e o evangelho serão lidos pela Marisa, a Laura vai fazer para nós as vibrações e a Laurice a prece final. Alguns recadinhos. Por favor, desliguem os celulares. Dá uma conferida, ver se ele está no modo avião, se está desligado, que é um momento da gente se conectar com a espiritualidade, não com a internet. Os lugares dos médiuns. Sempre esse primeiro lugar aqui no corredor e o primeiro lugar ali na fileira da parede são reservados aos médiuns que vão dar o passe na fileira. Os dois primeiros bancos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do salão, também são reservados a quem está em tratamento. Nós vamos ter um bazar dia 25 e 26 do 4, sábado e domingo, vai ser aqui na Porta do Paz e Amor. Esperamos que todos possam vir e aproveitar fazer algumas comprinhas já para o Dia das Mães. Teremos a Noite da Pizza também, dia 30 de maio. As reservas dos convites vocês podem fazer na livraria até o dia 26 de maio. E na próxima semana, nesse nosso trabalho aqui, a gente vai ter um trabalho um pouquinho diferente. Nós vamos ter a apresentação do coral do Paz e Amor. Então, venham, que além da palestra, que vai ser bem bacana, a gente vai ter a apresentação do coral, no espaço do trabalho. Então, vamos ao que interessa, ao nosso trabalho. Vamos lá. Jesus, Mestre querido, abençoa essa casa de paz, de oração, abençoa os seus irmãos sofredores, permita que cada um encontre nessa casa bendita aquilo que veio buscar, que essa oração chegue ao mundo inteiro, curando os sofredores onde mais dói. Permita, Senhor, que as tensões que envolvem o planeta se dissipem e que haja uma melhor solução para os problemas. Que quando a gente pôr a cabeça no travesseiro hoje à noite, nós estejamos melhores do que quando acordamos. Que cada filho seu encontre um motivo para sorrir. E assim, vamos seguindo com a oração que o Senhor ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas.
E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos eis de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Do livro de mensagem Momentos de Sabedoria. A paciência. Saiba cultivar a paciência. O que não aconteceu durante um ano poderá acontecer a qualquer momento. Faça como o lavrador experiente, que semeia e colhe no tempo certo, sem comprometer a qualidade do fruto. Trabalhe sem cessar. Confie no seu esforço e aguarde pacientemente. Assim como a terra responde ao agricultor através da semente, no tempo certo a vida responderá a você, recompensando seus esforços. Continue semeando com sabedoria. Cumpra com denodo as suas obrigações para com a vida. Faça o melhor que puder por tudo e por todos, e com certeza você será recompensado pelo seu trabalho, pois todo trabalhador é digno do seu salário. Todos aqueles que vivem ansiosos acabam sofrendo por antecipação um mal que talvez jamais virá. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, possa guiar minhas palavras. Agradecer primeiramente a Alessandra e toda a equipe pelo convite para conversar hoje aqui com vocês sobre esse capítulo 19, do item 1 ao 6, que é a fé que transporta a montanha. Então vamos conversar um pouco e tentar entender o que esse capítulo nos traz de ensinamento, quais são as reflexões que nós podemos tirar do Evangelho, porque cada vez que nós lemos o Evangelho, a gente acaba tendo uma compreensão diferente. Quando a gente começa a ler com calma e tentar entender, até porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre vai nos trazer aquilo que Jesus quis, através dos Espíritos, traz as explicações, vai ficando mais fácil para a gente compreender. Então, nesse capítulo aqui, que foi trazido aqui um trechinho, ele vai falar da fé que Jesus nos ensinou, da fé que Jesus veio nos mostrar o quanto que é importante essa fé, porque realmente quando a pessoa consegue ter a fé mesmo, de verdade, ela consegue fazer coisas que ela nem acreditava que conseguia. E no início ele vai trazer esse exemplo da fé que transporta montanhas. É claro que Jesus falava por parábolas, usava histórias, alegorias, para poder se explicar e se fazer entendido para as pessoas da época. E o Evangelho vem mostrar que a fé verdadeira é uma força viva, ativa e transformadora. E como logo no início nós temos essa colocação de Jesus, que ele fala para os seus discípulos, para os apóstolos, claro que se eles tivessem tido a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles conseguiriam ter movido montanhas, porque eles não conseguem a proeza da cura. É claro que ele não está querendo se referir a montanhas de pedra, né, forma os montes, realmente material. Ele está trazendo aqui um exemplo, querendo nos trazer que nós conseguimos mover essas montanhas, que são as nossas dificuldades, os nossos desafios.
que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então Jesus não está falando das montanhas físicas, ou ele estaria ensinando algo mais profundo para a gente. Então vamos entender primeiramente o que é a fé. O que é fé? A fé muitas vezes é confundida com acreditar sem questionar. E aí tem uma diferença muito grande entre ter fé e acreditar. Porque em tudo que eu acredito hoje, amanhã eu posso deixar de acreditar. Então, quando eu acredito, a crença, ela pode ter ali um prazo de validade, ela não tem muita força. Agora, quando a gente tem fé, a fé já é completamente diferente, porque ela não é o acreditar, mas é ter certeza, ter convicção. Então, ele coloca aqui, ela é confiança racional baseada na compreensão. Então, se eu acredito, é uma coisa um pouco vaga. A pessoa fala, você acredita em tal coisa? Eu falo, acredito. Tá, mas eu acredito por quê? Muitas vezes eu não vou saber responder por que eu acredito. Agora, a partir do momento que eu tenho fé, como foi colocado aqui, ela é uma confiança racional baseada na compreensão. Então, eu passo a entender sobre aquilo, eu começo a raciocinar, eu chego a uma conclusão, e a partir daí vem a compreensão. Então isso acaba sendo para mim uma verdade absoluta que ninguém mais vai conseguir mudar. Então a gente pode usar como exemplo Deus. A gente pode dizer, eu acredito em Deus. Só que amanhã a gente tem uma grande decepção e aí a gente passa a não acreditar mais. Muitas vezes ocorre isso. Ou o contrário também, quando a gente não acredita, de repente alcança algo que a gente tanto gostaria e passa a despertar essa crença em Deus. Agora, quando a gente tem fé em Deus, já muda completamente a forma da gente se relacionar com Ele. Já passa do acreditar, um simples acreditar, para a certeza que Ele existe, para a certeza do que Ele é capaz, para a certeza de tudo aquilo que Ele criou. E mesmo não vendo Deus materializado, a gente consegue sentir, a gente consegue ver na natureza, consegue enxergar Deus nas pessoas, nos animais. E então a gente começa a ter fé em Deus. Então é completamente diferente. E a partir desse momento que a gente passa a ter fé realmente, e muda a forma de relacionar com Ele, a gente começa também a transformar a nossa vida, porque a gente começa a trabalhar dentro de nós a fé. E quando a gente entende que Deus é perfeito e justo, já cai também aquele hábito de acharmos que estamos sempre sendo injustiçados. Nós já começamos a entender a justiça de Deus. E quando vem a fé para nós aplicarmos em outras coisas, vai no mesmo encontro. Quando nós passamos a ter fé também em nós, a gente já começa a entender da nossa capacidade. A gente começa a entender que se nós somos uma criação de Deus, Ele com certeza colocou em nós as qualidades suficientes para que possamos estar aqui e desenvolver tudo aquilo que é necessário. Como Jesus mesmo disse, quando Ele operava os seus milagres, e muitos ali ficavam encantados, Ele falava, vós também sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Só que aí precisamos acreditar. E até onde vai a nossa crença em nós mesmos, na nossa capacidade? Até onde vai a nossa compreensão do que é a fé e de onde a fé pode nos levar? E aí Kardec, ele nos ensina que existe dois tipos de fé. A fé cega, aquela que acredita tudo aquela que aceita tudo sem análise, e aí é só aquela coisa, a gente acredita, a gente aceita porque nos colocaram, nos impuseram, mas e aí, cadê a análise? Será que a gente vai conseguir analisar, encontrar algum motivo, vai conseguir encontrar algo que realmente faça com que a gente possa afirmar aquilo que estão nos colocando, ou somente a gente aceita? Isso pode ser em qualquer situação, né? Não necessariamente só nas religiões, mas pode ser em qualquer situação, mesmo na ciência, mesmo naquilo que alguém conta para a gente e fala que a gente precisa aceitar aquilo. Agora, existe a fé raciocinada, que é aquela que compreende, reflete
e se fortalece com o entendimento. A fé raciocinada é firme porque não depende apenas de emoção ou tradição. Ela se sustenta na lógica, na experiência e na vivência. Então ela já começa a entrar num outro patamar. Ela já vai baseada em fatos, ela já é baseada em compreensão, ela já é baseada naquilo que cada um de nós pudemos observar, comprovar e entender. E aí vem a parte das montanhas, então. Mover montanhas, o que são as montanhas? É claro que Jesus não se mencionou nas montanhas de pedras, mas são as dificuldades da vida. E aí nós podemos aqui listar alguns: problemas familiares, doenças, desafios financeiros, conflitos internos, medos e inseguranças. São essas verdadeiras montanhas que enfrentamos diariamente. E aí a fé nesse contexto não faz com que os problemas desapareçam magicamente, de uma forma milagrosa, mas ela nos dá força, equilíbrio e clareza para enfrentá-los. Então, a gente vai entendendo que essas montanhas que nós precisamos enfrentar são os nossos desafios, são os nossos medos, são os problemas que aparecem para nós na nossa vida, que fazem parte da nossa vida, e eles existem para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. É claro que existem problemas que vão nos trazer muitas dificuldades, vão nos trazer muitas chateações, mas precisamos também entender que diante desses momentos é que nós vamos colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. É onde nós vamos também colocar em prática a nossa fé e vamos ver até onde nós já conseguimos trabalhar essa nossa fé, de entender que por mais pesado que possa parecer um problema, nós temos condições de solucionar. E aqui, quando nós começamos a trabalhar nesse sentido, o problema pode não desaparecer no primeiro momento, mas a força que a gente começa a impor, a confiança que a gente tem em nós, essa ação de querer ir lá e resolver, ou de simplesmente encarar um problema de frente, um desafio, nos fortalece. E a partir desse fortalecimento, a gente vai amadurecendo, a gente vai se desenvolvendo. O poder da fé ativa. A fé verdadeira não é passiva. Ela não espera milagres sem esforço. Ela se manifesta através de atitudes, o que é muito importante. Não adianta a gente ficar tendo fé e orar pedindo a Deus que as coisas se solucionem sem a gente fazer a nossa parte. Então depende muito da nossa persistência diante das dificuldades, confiança mesmo quando tudo parece incerto, coragem para recomeçar e esperança que não se apaga. Então nós precisamos ter a persistência diante das dificuldades. A dificuldade apareceu. O que eu vou fazer? Vou sair correndo? Vou chorar? Vou gritar? Não, é preciso tentar enfrentar, porque do contrário nós não vamos conseguir solucionar. Então eu preciso ter persistência, ter a coragem para enfrentar. Eu preciso ter confiança mesmo quando tudo parece incerto. E quantas vezes nós passamos por esse momento de estarmos numa situação, seja ela qual for, familiar, financeiro, pessoal mesmo, de alguma forma, e que a gente, não, como diz o ditado, não consegue ver a luz no fim do túnel. Parece que os dias vão passando, ou aquilo continua o mesmo, ou parece que é pior. Só que, mesmo quando tudo parece incerto, e aí a gente lembra da frase que Chico falava, tudo passa, realmente, tudo passa. E pode passar de uma forma até menos dolorosa, menos pesada, se nós tivermos confiança e fazer a nossa parte. E a coragem para recomeçar. De repente nós caímos, nós falhamos, a coisa não aconteceu como nós queríamos. Nós vamos desistir? Não. Vamos ter fé que nós, até com esse episódio nós aprendemos. E o recomeço pode ser melhor. De repente, no primeiro momento, até por falta de experiência, ou porque não era o momento, não deu certo. Mas, poxa, se é algo que a gente precisa, se é algo que a gente quer, se é algo que a gente entende que vai ser bom, por que não tentar de novo?
Vamos tentar de novo. E a esperança que não se apaga é ter a esperança de que um dia, uma hora, em algum momento, eu vou alcançar, eu vou resolver, eu vou conseguir mudar a minha situação para melhor. A pessoa que não tem fé é aquela que nunca sofre. Perdão, a pessoa que não tem fé não é aquela que nunca sofre, mas é aquela que não desiste. A pessoa que tem fé é aquela que não desiste. Então, a pessoa que tem fé não é que ela nunca vai sofrer, não é que ela nunca vai ter problema, mas ela nunca vai desistir. O importante é a gente nunca desistir. Um ponto importante desse capítulo é que a fé não nos exime da responsabilidade. Não basta dizer, eu tenho fé, então tudo vai dar certo. A fé é importante, mas ela precisa, como a gente acabou de ver, vir através da nossa ação. É necessário agir. A fé caminha junto com esforço pessoal, disciplina e transformação interior. Então, vamos fazer a nossa parte. Jesus mesmo nos ensinou, né? O que Jesus falava. Algumas frases que ficou muito clara, como batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, ajuda-te que o céu te ajudará. Ele nunca disse, ajoelhe e fique rezando, que tudo vai cair do céu, que tudo vai se resolver num passe de mágica. Ele falou, vocês terão ajuda do mais alto, vocês terão a minha ajuda, mas faça a sua parte, se esforça, mereçam, que aí sim a gente vai ao seu encontro. Ele nos deu essa mensagem muito importante. E sem a fé se torna apenas uma ideia bonita, mas sem efeito real. A palavra fé, né, é bonita, mas sem a atitude, sem a ação, ela é apenas uma ideia, é apenas uma palavra, mas ela não vai ter o efeito. E fé e transformação interior. A fé também está profundamente ligada às nossas transformação moral. Que ter fé é perdoar quando seria mais fácil guardar mágoa. Isso, né, ainda é difícil para todos nós, né? A gente ainda guarda muita mágoa, a gente ainda se melindra demais. E hoje a gente está num momento um pouco difícil, então a gente acaba ficando um pouco sobrecarregado com tantas coisas, e aí parece que a nossa paciência fica ainda um pouquinho mais difícil de colocar em prática, né? Mas sabemos que nós precisamos ter a paciência, ter empatia e buscar não se magoar. Isso seria o ideal. Ajudar mesmo sem reconhecimento, que é outra grande lição que Jesus nos deixou. Tantas coisas que ele fez, tanto exemplo que ele deu, mas ele nunca buscou reconhecimento. E assim nós já tivemos tantos outros, o próprio Chico Xavier, sabemos da história dele, nunca aceitou nenhum tipo de recurso, né, de ajuda financeira por tudo que ele fez, era tudo por amor. Então não adianta a gente querer ajudar o próximo esperando ser visto pelos outros para que sejamos elogiados, nossa, como é bonzinho, não precisamos fazer por amor. E a recompensa quem dá é Deus. Confiar em Deus mesmo nas dificuldades e trabalhar para ser uma pessoa melhor todos os dias. E aí é deixar germinar essa semente. Essa semente, como Jesus disse, que é um grão de mostarda, é interessante. Por que ele usou o exemplo do grão de mostarda? Porque é bem pequeno, né? Um dos grãos, das sementinhas menores que tem. Mas quando ela é germinada, quando ela é trabalhada, ela cresce, ela se torna uma árvore e ela dá frutos, ela dá a mostarda. Então, ele usou esse exemplo porque ele falou, se tiver uma fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, você pode fazer com que a semente germine e se transforme numa árvore. Ou seja, você vai trabalhando a sua fé, você vai colocando em prática e essa sementinha vai florescer, vai crescer e vai se desenvolver. E aquilo que no início parecia algo tão insignificante, lá na frente a gente vai ver o quanto que vai se transformar. Da mesma forma que a sementinha de mostarda se transforma, a nossa fé, mesmo que seja ainda do tamanho de um grão de mostarda, ela vai
se transformar, ela vai crescer. E aí, quando nós chegarmos realmente a ter a ideia, a ter a noção da nossa capacidade, nós vamos acabar até se surpreendendo. Para nossa, eu não sabia que eu era capaz disso. Eu imaginava que eu conseguia chegar até aqui. Por quê? Porque nós temos sonhos, nós temos ambições, nós temos expectativas, mas muitas vezes nós bloqueamos e deixamos de colocar em prática aquilo que nós queremos por falta de confiança, porque nós acreditamos ou porque alguém lá atrás falou para nós que nós não éramos capazes e nós acabamos fixando isso na nossa mente, porque infelizmente muitas vezes acontece isso. Às vezes a gente acaba, mesmo sem querer, mesmo sem maldade, falar para o outro, não, porque você não faz diferente, não faz assim, não tenta isso, isso não é para você. E com certeza muitos de nós já ouvimos isso algumas vezes, e isso vai aos poucos gerando bloqueios, que ao longo da nossa vida a gente acaba, mesmo sem perceber, travando, adormecendo o nosso potencial. E chega um momento que precisa trabalhar esse potencial e colocar esse potencial para fora, para nós, para fazer o bem para o próximo, para realmente crescer como seres humanos, mas crescer principalmente como espíritos. E chegando aqui à conclusão, quando Jesus fala que a fé pode mover montanha, ele está nos ensinando que não estamos sozinhos e que existe uma força maior que nos sustenta. E é dentro de nós há um potencial imenso que pode ser despertado. Então, é a gente buscar realmente acreditar e trabalhar. E quando cultivada com sinceridade, estudo e prática, ela se torna capaz de transformar as nossas vidas. Então, por isso que é muito importante acreditarmos, estudarmos e trabalharmos. Porque a fé ela é transformadora, ela transforma nossas vidas. Mas primeiro nós temos que permitir que isso aconteça. E não continuar olhando para nós e agindo de uma forma ali mais limitada, sendo que nós podemos mais. Então, que nós possamos sair daqui hoje com essa reflexão simples. Como está a minha fé? Que grau que está a minha fé? O quanto que eu já acredito em mim, o quanto que eu acredito que eu posso ser melhor, o quanto que eu acredito que eu sou capaz de mover essas montanhas que estão no meu caminho, e algumas vezes, inclusive, eu mesmo coloquei lá, não é que o acaso colocou, não. Muitas vezes as montanhas nós colocamos nos nossos caminhos, por teimosia, por indisciplina, ou por falta de conhecimento ainda, mas muitas vezes a gente coloca essas montanhas nos nossos caminhos, e Jesus nos ensina a retirá-las. Ele diz, acreditem que vocês são capazes, e quando precisar, nós estaremos aqui. Então, era essa mensagem, espero ter passado para vocês um pouco desse capítulo, foi só um trecho, ele ainda tem mais itens, convido a vocês a lerem, pensarem, refletir, porque é muito importante e estamos precisando muito. Obrigado pela atenção. Vamos nos colocando amoravelmente, confortavelmente em nossos lugares, elevando nosso pensamento a Jesus e agradecendo pela oportunidade que nós temos de estar aqui. E nesse instante nós vamos sentindo árvores verdejantes, o vento que sopra em nosso rosto. E vamos sentindo a energia que já vai sendo trazida para nós, da espiritualidade. E essas energias nós já vamos convidando os médios para que nesse instante já se posicione na frente, junto de nós, junto aos nossos, as pessoas que aqui estão, e que nós possamos sentir este amor que vem lá do alto. E este amor
vai nos envolvendo pelas energias que são trazidas por esses amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos anjos guardiães. Está junto de nós, dizendo, para que nós possamos ter sempre essa fé que remove essas montanhas que agora vão se transformando em montanhas de amor. Nós vamos subindo devagarzinho, passo a passo. Nós vamos caminhando. E nós não vamos nem sentindo que estamos cansados. Nós vamos caminhando com muita fé, com muito amor. Olhando para os nossos lados, os nossos amigos, com um sorriso amigo, esse vento que bate em nosso rosto, e dizendo a todos, nós te amamos. E assim, subindo cada vez mais, nós vamos levando este amor para todo o nosso planeta Terra. Esse planeta de provas e expiações. E vamos levando para todos os países que estão em guerras, que precisam dessa luz que remove, que traz o amor junto de nós. E daí nós vamos levando para o nosso querido Brasil. E essas luzes vão sendo levadas a todos os nossos amigos, aos nossos familiares, levando os asilos, aos abrigos, às casas de repouso, aos hospitais, onde quer que exista uma pessoa que precisa de nossas orações. A espiritualidade está ali levando este amor. E assim, nós vamos dando continuidade, levando as penitenciárias, aos moradores em situação de rua, a todas as pessoas que nesse instante, aquelas pessoas que nós encontramos sempre, nos faróis, no ônibus, no metrô, que esse sorriso, essas montanhas agora nós subimos, estamos na planície. E onde tem subida, tem descida. E essa descida nós vamos respirando e vamos levando mais amor, mais fé, mais caridade. E agora nós vamos até nossas casas, vamos abrindo portas e janelas, vamos deixando o ar adentrar dentro de nossas casas. E todos os cômodos nesse instante estão sendo envolvidos em luzes. Luzes e flores multicoloridas ali estão com as luzes. E assim nós vamos dando continuidade e levando este amor para as casas com irmãs de Guaianazes, Ferraz. E pedindo a todos os colaboradores dessa casa, aqueles que adentram e saem do paz e amor, aos dirigentes, ao nosso presidente, a todas as pessoas colaboradoras, aos médios, todos nesse instante está relevando este amor, está sendo envolvido nesta paz. Este salão torna-se cheio de amor. A espiritualidade aqui presente nos envolve desde o nosso coronário, passando pelo nosso frontal, que já foi todos eles envolvidos
no nosso laríngeo, no nosso coração, no nosso cardíaco, em todos os nossos centros de força, e voltando, caminhando como nós estávamos na planície, agora nós vamos levando este amor até o nosso, lá em cima, no alto da nossa cabeça outra vez, e fechando com este amor. E assim agora nós vamos pedindo aos nossos amigos, os pretos velhos, caboclos, índios, que estão ali naquelas árvores verdejantes, que traga, que cada um deles o medicamento necessário para essa água que trouxemos, para a água que temos em nossas casas, a água que está na nossa garrafa, que ela seja envolvida, o medicamento necessário seja trazido para esse nosso vasilhame. E assim nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade, que nós possamos ir para nossos lares, para as nossas casas, munidos desse amor, dessa fé, olhando as pessoas que estão aos nossos lados e dando um bom dia e uma boa tarde, e nós uma boa noite. E assim nós te agradecemos e vamos passando, enfim, Pai, para o nosso encerramento com a prece final. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos leve toda essa luz para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Pai amado, Mestre Jesus, te agradecemos por todas as benesses aqui recebidas. Que essas energias amoráveis permaneçam conosco durante toda a semana. Rogamos que as tuas bênçãos e o teu amor também levem-nos de volta aos nossos lares em segurança e que tenhamos uma semana abençoada na luz da tua proteção. E que na próxima quarta-feira possamos estar aqui novamente para mais um reabastecimento das tuas energias de amor e paz. Que assim seja, com a graça de Deus. Obrigada a todos pela presença, uma ótima noite, um ótimo retorno aos lares e até a próxima quarta com a apresentação do coral aqui. Amor em Jesus.